Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar conversando sobre avaliação. Eu já dei para vocês aqui no canal meu posicionamento sobre a avaliação, com enfoque para avaliação diagnóstica, né? Produzi também um vídeo sobre avaliação em leitura, sobre as capacidades avaliadas. E hoje eu vou trabalhar, né, como eu já tinha anunciado, com o eixo da escrita, da produção escrita. Tudo bem? E a gente tem que pensar o seguinte: quando eu estou diante de uma produção escrita e que ela vem para mim, para eu fazer a avaliação, né, não para eu só fazer a correção, mas para eu avaliar, eu tenho que, antes de ir para o texto, né, eu tenho que pensar o seguinte: em que condições de produção esse texto foi solicitado? Como é que essa criança produziu esse texto? Né? Quanto tempo ela teve? O que ela já sabia sobre esse gênero? Que tipo de atividade antecederam? Tá? Então é muito importante que eu também considere isso. Não considere apenas o produto, né? Mas eu considere também o que antecede a produção do texto. Um outro aspecto é qual o objetivo ou os objetivos de aprendizagem que estão sendo mobilizados na hora da produção do texto e depois na hora da minha avaliação. A gente tem que cuidar, né, para não ir para o texto só a caça dos problemas. A gente também tem que pensar qual é o meu objetivo aqui, o que eu queria. Eu quero que as crianças grafem as palavras corretamente, eu quero que elas façam parágrafo, eu quero que elas pontuem, eu quero que elas desenvolvam uma fábula considerando as características linguísticas. Então, é muito importante isso. E um outro aspecto que a gente não pode deixar de lado é o tipo de instrumento que eu utilizei. Então, ou seja, há muitas maneiras de eu olhar a produção escrita. Então, eu posso pedir que a criança escreva palavras conhecidas, né? Eu posso fazer um jogo para ver as palavras que ela está escrevendo. Mas, em geral, né? E esse banco que eu tenho aqui, são de produções espontâneas. Então, a gente considera a produção espontânea da criança uma mina valiosa, né? Na qual eu posso fazer o meu garimpo, olhar para esses textos. Estou falando dos textos porque é muito importante que eu olhe se esse é um problema individual do aluno ou se esse é um problema do meu grupo. E se é do grupo, eu vou preparar um tipo de atividade. Se é do meu aluno, de 2, 3 alunos, eu vou trabalhar de forma diferenciada. Então, gente, depois eu vou colocar para vocês lá, tá? Essa ficha de coleta, né? De dados de escrita. Para quê? Para que a partir dessa ficha você possa então preparar outras atividades, preparar as suas aulas, né? Chamar a atenção do aluno para alguns aspectos, né, que talvez ele não tenha conhecimento. E hoje eu vou trabalhar no nível da palavra. No programa seguinte, eu vou trabalhar com o texto. Embora já exista aqui no canal um vídeo só sobre paragrafação. Tudo bem? Então é o seguinte, para chegar, né, no que eu tenho aqui, que são alguns exemplos, eu tenho um banco de textos aqui. Então eu sempre vou para esse banco de textos de alunos dos anos iniciais e os anos finais, e ali eu olho, né, quais são os problemas, quais são as dificuldades de escrita. Eu posso dizer também quais são os erros, porque quando eu estou trabalhando com ortografia, quando eu estou trabalhando com escrita, ou está certo ou está errado. É aquilo que a gente chama de erro absoluto, tá certo? Mas assim, ó, às vezes a criança recebe o texto todo sublinhado, destacado, mas ela não entende por que ela errou. Então, o que eu fiz aqui foi, a partir de todos os problemas, todas as dificuldades de escrita das crianças, eu organizei os erros, tá? Então, no primeiro momento, a gente tem a palavra planeta, que podia ser problema e tal. Nesses aspectos, eu também tenho que olhar a variedade sociolinguística da criança, se é assim que ela fala ou não. Se não é um problema, né, de variedade sociolinguística, é porque ela está trocando L e R. Tudo bem? Então, assim, o primeiro grupo que eu vou apresentar agora é o que a gente chama de escreve como fala. Tá certo? Uma criança ainda, né? E não são só as crianças, os adolescentes também cometem muito esses erros, tá? Então, o primeiro é o seguinte. As crianças escreveram envergonhado, onde peru. Então, aqui houve um alteamento da vogal.
né? Ela deveria escrever com a vogal E e escreve com a vogal I, porque é assim que ela fala, né? Quando a gente olha para as vogais, a gente sabe que a vogal I, ela é mais alta que a vogal E. E isso também acontece com o O, né? O U é uma vogal mais alta, né, que o O. E aí eu tenho dormiu, baldio, tudo. E em geral, tanto o E, né, que é trocado por I, o O, que é trocado por U, ele está em posição átona. Isso não acontece em posição tônica. Então, assim, eu já vou agrupando. Um outro problema, as crianças escreveram raposa, almoço e fez. O que aconteceu aqui? Eles criaram um ditongo, né? Então, a criança escreveu uma vogal, uma semivogal, onde iria só uma vogal. Essa é uma outra categoria, criação de ditongo. Ou ela faz o contrário, onde teria o ditongo, ela simplesmente, né, faz uma monotongação e faz caixa em vez de caixa, peixe em vez de peixe, tá? Isso também, por exemplo, faz louça, né, e outras palavras assim por diante. Uma outra coisa que acontece bastante é quando a criança, ela não coloca, tá, o R no final. Então, era mulher, ela escreve mulher. Era lavar e ela escreve lavar. Então, assim, essa supressão do R final e também a supressão do S final, como vamos, temo, ela está muito ligada com a nossa oralidade. É por isso que esse grupo se chama, né, escreve como fala, ou como alguns autores, como Cagliari diz, chamam de transcrição fonética. A mesma coisa aqui, a palavra é sol, mas como é que ela fala? Sol. E escreve com U. Ou ainda, devolver, mas ela escreve como ela fala, devolver. Então, eu coloco o U no lugar do L. Uma outra coisa interessante é essa relação entre o L e o LH. Então, a criança escreveu coelhinho e armadilha, né? E a gente também vê o contrário, né? Quando a criança escreve família, né? Uma vez me chamaram de Otília, por escrito. Então, essas relações entre, né, o li e o li, vamos olhar, né? A relação entre o L e o LH. E uma outra coisa que você pode observar é quando a criança não indica analisação. Então, por exemplo, aqui ela devia escrever exemplo e escreveu sem o M que indica a nasal. Ou onde, escreveu ode, né? Então, aqui há uma supressão da nasal, tudo bem? Então, até, né, aqui, todo este grupo, gente, todo este grupo aqui é o grupo das palavras que eu escrevo como eu falo. Quanto mais problemas dessa natureza a criança tem, ou adolescente, né, menos ela consolidou a codificação, ou seja, há muitos problemas de alfabetização para serem resolvidos ali. Um outro aspecto que também aparece é o que nós chamamos de hipercorreção, como pediu, parou, em vez de parou, juiz, conseguiu, Blumenau. Então, assim, às vezes as crianças generalizam a regra. O professor fala assim, olha, você fala U, mas escreve L. Né? Você fala U, mas escreve O. E a criança, então, entende que isso é para tudo. Né? Então, essa generalização se chama hipercorreção. Um outro problema é o que a gente chama de supressão. Né? Por exemplo, a palavra era pressa, ela escreveu peça. A palavra era estável, ela escreveu etável. Então, o que acontece? Houve aqui uma supressão. E às vezes há o contrário, há um acréscimo, como aconteceu aqui em ideia. Né? Então aqui a gente tem a supressão e aqui eu tenho o acréscimo da palavra. E aqui eu tinha a hipercorreção. Bom, até aqui, né, alguns pontos. Uma outra coisa que acontece muito, e as crianças têm dificuldade, às vezes isso vai para frente, é essa percepção dos espaços em branco. Eu vou ter problemas de juntura intervocabular, né? Por exemplo, a palavra em cima, de novo, atacá-lo, né? Aqui a gente tá vendo que está acontecendo com palavras lexicais, né? Que são os pronomes, mas também pode acontecer com palavras maiores.
Então, assim, é muito comum o aluno não separar, né, o pronome do nome, né, ou do verbo, como aconteceu aqui em atacá-lo, ou tanto aqui como aqui são casos de preposição, né, que se juntam. Tá? Então, todo um trabalho, né? Quando é que aparece separado, quando é que aparece junto. O em cima é um problema sério, porque tu tens o embaixo, né, que é escrito junto, e o em cima é escrito separado. Às vezes acontece o contrário, a palavra estaria junto, e a criança faz o quê? Ela faz uma segmentação, que é o caso de embora, ou o caso de girassol. Então, são palavras que deveriam estar juntas, estão separadas. Bom, agora eu vou passar para o seguinte. Dentro da organização do sistema de escrita alfabética, nós temos aquilo que nós chamamos de contexto competitivo. São palavras que tanto poderiam ser escritas, né? O fonema S, tanto poderia ser escrito com S, com 2 S, com SC, com SC cedilha, né? Ou o caso do fonema Z, que pode ser escrito uma hora com S, outra hora com Z, e assim vai. Então, isso a gente chama de contexto competitivo. São palavras que a criança vai ter que decorar. Nesse caso, eu sugiro que você, né, à medida que eles tiverem dificuldade, que eles anotem e coloquem em cima do quadro as palavras que eles vão aprendendo. À medida que esse banco foi aprendido, vai substituindo. Então, nesses textos, o que eu encontrei? Eu encontrei desenhar, porque eu falo, né, assim, eu encontrei cresceu, um C só, e diversão com C cedilha. Mas existe um grupo de escrita que, se eu trabalhar as regras, né, de codificação, o aluno não vai ter problema para escolher. Por exemplo, no caso de passão, ele tem que saber se é que eu estou me referindo se é oxítona ou se é paroxítona. Então, passam, né, eu tenho uma paroxítona. Se fosse coração, eu tenho uma oxítona. São é oxítona, é monossílabo tônico, né? Ou estão. Então, que ele perceba isso, tá? Outro aspecto é, ele escreve mais, mas ele não sabe se é mas. Então, assim, além da questão da regra aqui, eu também tenho informações morfológicas, tá? Esse mais aqui, ele é aditiva e esse daqui é adversativo. Bom, uma criança escreveu consegui, né, com G, é porque ela ainda não sabe em que momento o G, né? Como é que eu escrevo aqui? Né, com G ou com GU? Que é o fonema. Como é que eu represento o fonema G? Ou ainda, tempestade. Uso de M antes das bilabiais, né? P e B. Ou deixar. Depois de ditongo, né? Sempre escrevo com X. Forrão. Em que contexto intervocálico vai ser escrito, representado, né? Com R só. É quando eu tenho o R mais fraquinho, né? E quando é que eu escrevo com 2 R's? Quando é o mais forte. Sugou é a mesma coisa do problema daqui. Era para ser sujou, né? Então, se ele percebe isso, e aí, no caso do sujou, ele vai para o contexto competitivo. Começou. Se ele só ler, se ele já perceber, né, que essa aqui é uma regra de leitura, né? O S entre duas vogais, eu tenho o som de Z, né? E aqui não daria. E para finalizar, eu vou apresentar os problemas com acento. E eu escolhi aqui palavras que fazem parte muito do cotidiano. E as crianças colocam acento, por exemplo, em estava. Olha, passarinho, é tão engraçado, né? A palavra pássaro teria o acento aqui, né? E ele mantém na hora que escreve passarinho. Família, ele não percebe a tônica e coloca aqui. E uma outra coisa que eu percebi é ele saber a diferença entre, né, os acentos, né? Qual é o acento indicador da crase, qual é o acento agudo, né? E qual é o acento circunflexo e qual a função. Então, gente, é isso. Ficou um pouco mais comprido o nosso vídeo para a gente poder dar conta das palavras. Então, faça um mapeamento dos problemas. E a partir desse mapeamento, olha, você pode preparar jogos, ditados, brincadeiras, mas sempre de forma que a criança reflita sobre o problema. Não adianta mandar escrever 20 vezes a mesma palavra, né? A aprendizagem da ortografia, ela demanda um ensino reflexivo. Vamos ficando por aqui.